escatológica no Amazonas. Queridos, tudo quanto está acontecendo agora na União Europeia, que consta aproximadamente agora de 30 países, dos quais só 17 participam da zona do euro. O que é isso? Só 17, eles possuem o euro-lira, a moeda da União Europeia. Dos componentes, somente 17 estão na zona do euro, adotaram o euro como moeda. Os outros, como a Inglaterra, esse outro Inglaterra é um dos exemplos de um que não abriu mão da libra esterlina. Por que eu estou falando logo isso? Para que daqui a pouco, quando eu falar, você não, já explicou, já colocou. Então, a crise da União Europeia é sem precedentes. Tudo quanto o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi falava da economia no passado, era blefe, era fraude, a dívida já estava volumada. E o que está acontecendo hoje em todo o continente, em toda a Europa, em toda a União Europeia? Uma crise sem precedentes, a tal ponto que a FMI e o Banco Central Europeu e o Fundo Monetário Europeu estão perplexos com o endividamento volumoso, intenso da Europa, com exceção de Alemanha, França, Inglaterra e fora da Europa, os Estados Unidos, que ainda possuem uma economia em que pese crítica, mais estável. Nessa manhã, então, vamos ao que nos interessa de forma efetiva, e tudo isso será enquadrado na palavra de Deus. Queridos, eu quero com vocês, e quem não tiver Bíblia apenas, e quem tiver, fixe bem. Nós vamos abrir a palavra de Deus para fazermos essa introdução na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, esse vocativo é para a igreja, ele não está falando com ímpios, ele não está falando com o mundo, ele está falando irmãos, igreja, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Frisa bem, pastora, a nossa reunião com Ele. Igreja, a nossa reunião com o Senhor, pula para o 3, pastora. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, fixa o laser no isto. O que é isto, queridos? Um pronome demonstrativo que aponta, deixa no isto, pastora, para a nossa reunião com Ele. O que é a reunião da igreja com Cristo? Arrebatamento. Então, irmãos, igreja, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que em outra passagem fala que será nos ares, nas maiores alturas, esta reunião da igreja com Ele, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Muito bem. Então, queridos, Paulo, quando escreveu, combati o bom combate, guardei a fé, desde já, estou pulando para outra passagem, a coroa da vida, que está preparada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Ele receberá, eu receberei, e ela já está pronta. Ele estava, nessas duas passagens que eu conectei, se despedindo da igreja primitiva, já entendendo que ele não participaria da subtração da igreja, do arrebatamento, e que por isso ele vai e escreve posteriormente, a nossa reunião com Cristo, não acontecerá sem que primeiro venham dois sinais contundentes, efetivos. Quais são os dois sinais? A apostasia. E seja revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição, que nós sabemos tratar-se do anticristo. Então, amados, queridos, o arrebatamento, a nossa reunião com Cristo nas alturas, não acontecerá sem que duas características, sem que dois efetivos sinais se cumpram. Quais? A apostasia e a nossa reunião com Ele. E o aparecimento do anticristo. Então, a nossa reunião com Ele terá que ser
fundamentada por dois sinais: a apostasia e a revelação do anticristo, que é conhecido também como homem da iniquidade, filho da perdição. Pastor, alguém diria, e aqueles sinais que dizem, será pregado o evangelho a todo mundo e a toda criatura, então virá o fim. Está embutido nesse rol tudo quanto o Senhor diz que junto iria somar para a sua vinda, primeiro para arrebatar a igreja, queridos, depois ele vem visivelmente, nós vamos tratar disso tudo no congresso, depois ele vem visivelmente de volta com a igreja glorificada, e nesse momento todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é Senhor. Porém, ele fará primeiro o arrebatamento. Muito bem, então, pastor, vamos ver se entendemos. Tudo quanto a Bíblia diz que eram sinais que apontavam para a vinda do anticristo, que é justamente com a apostasia, ou que são, juntamente com a apostasia, os dois sinais indispensáveis para o arrebatamento, estão todos embutidos aí, correto. À medida que a apostasia atinge seu auge, você vai já ver o que é apostasia, e que o anticristo será revelado, todos esses outros sinais que Jesus falou estão incorporados, estão dentro desses dois finais. Muito bem. Então, nessa manhã, eu quero colocar assim para vocês. A apostasia, queridos, a nível global, a nível de mundo, é impactante, é preocupante você presenciar uma distorção, uma contradição profunda. Que contradição, que distorção. À medida que nós temos uma evolução tecnológica, científica, digital, sem precedentes, e eu até escrevi a mesma coisa aqui, a desproporção entre os avanços científicos, tecnológicos, as poderosíssimas armas virtuais, a internet, rede de comunicações, os instrumentos de uso online, isso é lindo, isso é tremendo, isso são mecanismos de avanço. Ai de nós se isso não existisse, até para que possamos propagar o evangelho com maior intensidade. Por um outro lado, aí entra a contradição. Por um outro lado, a degradação moral, a corrupção moral do ser humano está realmente acentuada. O que eu quero dizer, queridos, que todos esses avanços tecnológicos, científicos, digitais, enfim, eles não correspondem ao avanço do ser humano. Ou seja, enquanto a ciência progride, a tecnologia avança, as descobertas científicas se propagam, o ser humano qualitativamente, inversamente, se degenera. Pastor, o senhor há de convir que drogas que famílias destruídas, com certeza. Então, queridos, à medida que o mundo avança do ponto de vista tecnológico, científico, em todos os aspectos, o ser humano se diminui. E hoje, a nível de família, nós temos coisas impactantes, impressionantes, a perturbar a família. E a nível de Estado, a nível de organização, pense em cada país, existe agora um caso sério de segurança. Nasceu no mundo, em todos os países, um Estado marginal paralelo. Um Estado marginal contrário, se contrapondo ao Estado jurídico de direito. Hoje no Rio de Janeiro, Rocinha, enfim, todas as grandes vertentes das drogas estão trazendo ao país e aos países uma crise sem precedentes. Filhos matando pais, pais matando filhos, enfim, coisas absurdas que levam aqueles jornalistas, entre eles o da Atena, a exclamar em volta e meia, é o fim do mundo. Só que uma notícia para você.